boa tarde! Olá, boa tarde! Vamos se chegando, boa tarde, boa tarde! Hoje é nossa ciranda de luz, às 17h17, chegando. Boa tarde, Shirley! Que alegria, amada, ter você aqui! Boa tarde, Eliana, diretamente de São Paulo. São as amigas chegando. Boa tarde, Marlene. Tudo bem, amada? Diretamente de Tangará da Serra. Ai, que alegria, né? Boa tarde, boa tarde. Estamos aqui nesta tarde maravilhosa de sexta-feira, esperando uma convidada muito especial, assim como todas, né? Todas que já passaram aqui na nossa live, nos nossos encontros das amigas. Hoje a gente vai bater um papo, que ela acabou de entrar, a Elídia Rocha, ela que é psicóloga, consteladora, em particular é uma pessoa que eu estimo muito. Vamos já trazê-la aqui? Elide Deleia Canhone, minha cunhada, muita boa tarde, muito prazer em ter vocês aqui, que alegria. Vamos lá, que a nossa convidada já está aqui e hoje é um dia de muitas atividades, né, Elídia? Eu sei que a sua agenda tá cheia, que você tem muitos compromissos ainda pela frente, né? Elídia, entra, amada, e manda para mim a solicitação, por gentileza, para que eu possa chamar. Já vi, chamando. Vamos lá. Vamos lá. Ah! Que alegria! Que alegria! Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo ótimo, tudo muito bom. Se melhorar, melhora, né, Lídia? Se melhorar, melhora. Ai, que bom. Que alegria, meu bem, ter você aqui. A Lídia, gente, ela é psicóloga, consteladora familiar. É uma pessoa incrível que faz um trabalho aqui em Leme, região. Vocês têm que conhecer o trabalho dela e eu não podia finalizar o nosso mês sem convidá-la para esse grande bate-papo, essa conversa mesmo, para que nós possamos aprender ainda mais. Elídia, amada, seja bem-vinda. Muito obrigada, Nilma. É sempre um prazer poder conversar um pouquinho, né, sobre assuntos que possam agregar valores às pessoas. Isso mesmo, amada. Na sua trajetória, você que é psicóloga, como que você vê hoje a situação das mulheres que precisam se encontrar, precisam se amar, mas ainda falta força, né? Falta, vamos assim dizer, disposição para que isso aconteça. De repente, a maioria está pensando que não dá conta, pensando que esse auto-amor está muito longe. E a mudança é de dentro. Primeiro precisa querer, precisa aceitar esse auto-amor, essa valorização. E com esse desejo as coisas fluem. Então a mudança é de dentro. Essas mulheres precisam primeiro querer, depois acreditar que é possível. E aí sim, esse auto-amor se manifesta. E como dentro do seu trabalho, Elídia, as pessoas possam se encontrar assim, esse grande valor, né? Esse sagrado masculino, esse sagrado feminino e, acima de tudo, nós mulheres estarmos assim em equilíbrio. Tem alguma fórmula mágica para que isso aconteça? Não tem fórmula mágica, tem muito exercício. Trabalho duro. As pessoas levam uma vida inteira no meio de crenças limitantes. Sim. Para formar a nossa personalidade, a gente passa por algumas fases. A primeira fase da nossa vida é uma fase de projeto. Nós viemos para o mundo por ser projeto de alguém. Nossos pais idealizaram os filhos,
Nossos pais escolheram o nosso nome, escolheram madrinha de batismo, escolheram tudo por nós. Então, nós viemos para ser projeto de alguém. Essa é a primeira etapa, ninguém escapa dela. Depois, uma segunda camada da personalidade, ela é o olhar que a gente recebe dos outros. Então, a gente passa um tempão da vida achando que a gente é aquilo que os outros veem em nós. Então, se fomos uma criança mal interpretada, e na nossa concepção, a gente era feliz e era uma criança elétrica por felicidade, foi considerada uma criança peralta, maldosa. A má interpretação do comportamento faz com que a gente se feche e faz com que a gente acredite que a gente é aquilo que o outro vê em nós. Então, com o passar do tempo, a gente percebe que a gente ainda, na vida adulta, se encontra presa nessa segunda camada da personalidade. Olha que interessante. Deveríamos seguir em frente, a gente está presa nessa camada, ainda achando que a gente é o que os outros veem em nós. E aí a gente não deixa florescer a nossa essência. A gente fica nessa máscara, querendo agradar, querendo ser o que os outros quiseram por um período aí da nossa vida que a gente fosse. Então, a gente não se sente capaz de caminhar, de soltar essas amarras energéticas. Palavra tem muito poder e muitos de nós adultos estamos presos em amarras energéticas por conta de alguém lá atrás ter falado algumas coisas. E isso não precisa ser longe, não. Tem muitas mães, muitos pais que criaram expectativas sobre nossas vidas e a gente fica presa, né? Ficamos todos presos nessas expectativas. Então, é uma mãe que sonhou para o filho um futuro tal e aí fica embutindo na cabeça desse filho que ele deveria fazer tal coisa. É uma filha que se sente presa em algum sonho da mãe. E aí, para não desapontar, não segue a sua carreira, a sua vida. E aí tudo trava. Quando a gente está fora do caminho, não tem onde chegar. E aí tudo trava, tudo fica difícil, tudo fica pesado. É preciso fazer o caminho de volta e resgatar a nossa essência. Encontrar onde ela se perdeu e resgatar isso. É complicado quando a gente sai querendo agradar a todos. A gente não chega a lugar nenhum, a gente só adoece. Sim. Saber de quem a gente é, né? Quais são os nossos valores, o autoconhecimento, né? Porque quando a gente se conhece, o externo não tem influência sobre a gente, não tem poder, não é verdade? O autoconhecimento é incrível, essa busca, né, do nosso ser, de estar, de fazer, de experienciar tudo isso, esse caminho que você tem falado. Às vezes, eu vejo por mim, né? As minhas crenças limitantes. Está sendo doloroso me despir de tudo isso, né? Mas assim como a borboleta, eu só tenho dois caminhos. Ou eu me despeço de tudo isso e encontro a minha essência, deixo as asas, né? Saírem de dentro de mim e vejo, né? E vivo a beleza do ser. Ou a gente se fecha nesse casulo e morre, né, Lídia? Não tem outro caminho. Ou a gente se transforma, ou a gente se transforma, não é verdade? Deveria ser assim, mas a maioria das pessoas não quer pagar o preço. A maioria das pessoas se encontram numa zona de conforto. Crescer dói, né? Nós estamos num período em que as energias não estão mais conectadas como antes. Agora, as energias elas só permanecem se elas forem correspondentes. Senão, não fica. Então, é um ano, é um período de muita separação. Entendi. As energias que não são compatíveis não tem mais zona de conforto. Ou você fica por amor, ou você se liberta disso.
Faz sentido. E isso é de dentro para fora, né? Em toda mudança é de dentro para fora. Toda mudança. Ninguém muda o outro. A pessoa precisa querer. Ela pode até ter ajuda para enxergar as saídas, mas ninguém muda o outro. Sim. É bem isso. Lídia, você é uma pessoa incrível que eu tive o prazer de reencontrar aqui na cidade Depois de Leme. muitos anos. Mais de 30, né, amada? Sim, sim. A gente era menininha, né? As nossas mães, para as pessoas se situarem, faziam parte da Pastoral da Saúde e da Pastoral da Ministro da Eucaristia. Era isso. E tinha as semanas do terço, né? As semanas que antecediam a Páscoa, que era a Quaresma. Ali a gente brincava, comiam doces, uma na casa da outra, e era muito, muito gostoso, né? Então, um prazer imenso ter você aqui. Eu te conheci, minha amada, fazendo a constelação familiar, que é uma técnica incrível, que eu só sabia de livro, mas na prática mesmo, você me trouxe muito acalento para minha alma através dessa técnica da constelação familiar. E eu gostaria de saber de você o que nós podemos fazer através da constelação familiar para que a gente se encontre, para que a gente encontre sucesso, amor, plenitude nessa vida. Isso é possível? Depende se a pessoa quer. Tem muita gente que diz que quer mudança, mas não tem força. E às vezes o desejo é só da boca para fora. Por quê? Toda mudança, ela requer um movimento. E tem muita gente que não quer mexer na zona de conforto. Então eu sempre digo o seguinte, todos nós temos 24 horas por dia, certo? Todos nós. Sim. São 8 horas. 8 horas para a gente trabalhar, mais 8 horas para a gente dormir e sobra 8 horas para todo mundo. O que as pessoas têm feito com essas 8 horas que sobram na vida delas? Dá para dividir entre a família, entre um estudo, entre um conhecimento, e as pessoas preferem ficar descansando em frente à TV. Então, zona de conforto é um lugar que não te leva ao pódio. Jamais, jamais. Então, tem gente que quer o sucesso, mas não quer pagar o preço. Não quer sair da zona de conforto. E como eu falei que a mudança, ela exige, não tem técnica milagrosa, exige exercício, exige uma briga ferrada com a mente, falando, eu vou mudar, eu quero mudar, é isso que eu escolhi. E assim como o sucesso também, ele não vem na frente do trabalho, né? Aliás, só no dicionário, né, que o sucesso pode vir na frente do trabalho. Na vida real, não. Então, é preciso correr atrás, é preciso descobrir o que se quer. E aí, volta naquela parte, né? Você falou de constelações familiares, é uma técnica que vai mostrar pra gente onde estamos amarrados energeticamente. Porque dentro de nós tem 50% pai, 50% mãe. Essas memórias que a gente carrega nas células, elas trazem dor, sofrimento, raiva, porque é muita gente lá atrás. Então, dentro das células do pai, da mãe, a gente carrega um pouco das células dos avós, das células dos bisavós. A física quântica já diz que a gente carrega no nosso DNA de 3 a 7 gerações. Vamos pensar no Brasil sendo uma cultura tão diversa, tão diversificada. Essas pessoas que vieram lá atrás, nossos ancestrais, que vieram de outros lugares, imagina quanta dor, quanto sofrimento, quanta solidão eles passaram para atravessar esses mares para chegar aqui no Brasil. Então, dentro de nós tem um pouco dessa dor, desse sofrimento, desse medo de ir para a vida. E nós também vemos uma cultura onde, e não só nós, né, a maioria do planeta, que a mulher ela era muito desvalorizada. A gente ainda luta, a gente ainda briga por essa igualdade. A gente fala muito de preconceito para alguns segmentos, mas a gente ainda enfrenta dentro de grandes empresas, né, esse preconceito porque é mulher.
Ainda existe essa briga, essa luta para a gente chegar. E algumas mulheres não têm forças para seguir para o sucesso por conta de terem impregnado essa crença limitante. Então, o primeiro passo para a mudança é se livrar das crenças limitantes e acreditar que é possível. Quando você começa a acreditar, tudo se transforma. Você ganha força. E quando você olha para trás e descobre que todos os seus familiares não conseguiram, você tem dois caminhos. Ou você acredita que você também não pode conseguir o sucesso, porque aí você deixa de pertencer a um grupo que ninguém conseguiu, ou você deixa todo esse pessoal para trás e você segue em frente para ser a primeira. Então, quem ousa ser a primeira, as ovelhas negras são pessoas que seguem em busca de novo conhecimento, né? Em busca de algo novo para a vida. Isso é muito bacana. Eu gosto de ovelhas negras, porque elas saem em busca da cura para toda o seu clã, né? Elas não ficam quietas, achando que aquele é o fim, aquele é o destino, parado daquele jeito. Elas vão em busca de mudança. E a constelação é uma ferramenta que ajuda nesse cenário. Ajuda as pessoas a se libertarem dos sonhos que foram dos seus pais. Né? Eu vou dar um exemplo. Tem mãe que acredita que o filho nasceu para ser padre. E aí o filho tenta agradar essa mãe. Ele está vivendo um destino que não é dele. Então, nas constelações, a gente devolve o que é dela para ela. E liberta esse filho para seguir para a vida com o destino dele. Então, é uma ferramenta incrível, porque fazer uma sessão com as constelações é libertar-se. É muito libertador sair dessas energias, dessas amarras que a gente carrega, das dores, do sofrimento, dos nossos ancestrais lá atrás. Honrando os pais, a gente entrega o que é deles e fala, eu vou fazer diferente, é isso? Eu escolho fazer diferente. Eu honro meu pai e a minha mãe no meu coração, mas eu escolho fazer diferente do que vocês. Então, a gente precisa pensar que quando a gente quer o sucesso, quando a gente quer a prosperidade, corremos o risco de deixar muita gente para trás. Porque as energias não ficam mais compatíveis. A gente segue. E tem gente que não quer seguir porque tem medo do novo, tem medo do que vai encontrar. Verdade. E aí, o que o medo faz nas nossas vidas? Ele paralisa. E é por isso que tem tanta gente cheia de sonhos e não consegue ir para a vida. E aí vamos entrar na somatização. O que acontece com uma pessoa que tem sonhos e não consegue caminhar em direção a esses sonhos? Ela cria varizes. As pernas doem. Varizes significa você teve sonhos e não teve coragem de caminhar para os seus sonhos. Você ficou parado e as suas pernas criaram raízes nesse lugar. E dói, porque aquelas pernas foram feitas para caminhar em busca de sonho, em busca de sucesso. Nossa! Então, tem varizes, são pessoas medrosas que não conseguiram seguir em busca dos seus sonhos. Olha que triste. Verdade. Por isso que a gente vê aquela charge assim, você quer mudar? Mude, você não é uma árvore. Você não está plantada. Mude, né? Então, você vê que as varizes, elas lembram raízes. Verdade. Né? Fixam a pessoa ali no chão. Então, a psicossomática traz isso pra gente. Nossa. Muito. A minha seguidora, minha amiga, é a Alexandra Cortinas, lá de Pelotas, ela tá falando guria, saber de tudo isso. A Carmen, de Arthur Nogueira e tantas outras amigas. A Ana Paula Hortelã, que tá falando diretamente de Adamantina. O nosso abraço, né, Lid, pelos prestígios. O nosso abraço. Tantas seguidoras aí, amigas suas. Lid, você estava falando, Lídia, que é importante a gente olhar para essa família, honrar o pai, honrar a mãe e aceitar
escolher também fazer o novo. É verdade que os nossos antepassados, eles almejam que a gente faça diferente deles? Então, a constelação, o almejam já não entra na constelação. Sim, Almejaram, possivelmente. Porque as sim, constelações, ela trabalha com as energias, com as células, com as memórias dos nossos ancestrais, o período em que eles viveram aqui. Existe uma sim. nuvem invisível de informações do nosso clã, da nossa família. E que, Hum, né, assim como o Jung, que era o parceiro do Freud lá atrás, dizia que existe o inconsciente coletivo, que é uma nuvem sim, gigante onde armazena tudo que o ser humano produziu de conhecimento, de sentimento, de ideias, de ações. Nada se perde, nada. Tudo está nessa nada. nuvem. Então, Sim, quando a gente tem um desejo, eu vou dar um exemplo para você. Se eu tiver um desejo de criar um curso novo, eu quero algo diferente que vai ajudar as pessoas a atender tais e tais demandas. Quando eu emano para o universo esse desejo, o meu desejo vai ao encontro do que tem nessa nuvem invisível de informações, que é o inconsciente coletivo, e o que tiver sim. lá compatível com o que eu quero vem ao encontro do que eu estou chamando. Eu E eu atraio mesmo. acesso ideias que eu não sei de quanto tempo, de quem, de onde veio. Então, Oh, isso se aplica também nas constelações. Dentro da nuvem invisível de informações de cada família, tem memórias de todas hum, as pessoas que fizeram parte da minha família, da sua família. Cada pessoa tem a sua nuvem. E dentro dessa sim. nuvem tem informações sobre todos os nossos ancestrais, do dia que eles nasceram, ou melhor, do dia que eles foram concebidos na barriguinha da mãe, até o dia da morte. A constelação, ela só vai trazer para a gente informações do período em que essas Entendi. pessoas viveram, né? Sim, Após a morte, aí não tem nada a ver com a constelação. Aí já seria outro segmento espiritual que cuida disso. Constelação tem a ver, não tem a ver com religião, com espiritualidade em si. É uma ciência, né? Física quântica. A física quântica já nos explica muito esse poder de conectar com o que a gente precisa. Então, se eu coloco no campo de constelação familiar representantes de pai e de mãe que já foram embora, eu vou acessar a dor que eles tiveram, o sofrimento ou o sentimento enquanto eles viveram. sim, Depois, aí já não tem mais nada a ver com a constelação. A gente trabalha entendi. com informações e aí o legal é que acessando essa nuvem de cada família, nós podemos ver onde tinha dor, sofrimento, crenças limitantes e a gente pode trabalhar isso através de frases curativas. Palavras Ah, têm poder. Então a gente trabalha com frases de cura e coloca ordem nesse sistema. Porque uma família adoecida, com certeza, tem algumas. Existem 3 leis sistêmicas, uma ou 2 ou 3 leis foram negligenciadas, e aí a gente precisa pôr ordem nesse sistema. Então, por exemplo, uma família em que teve um avô que era viciado no álcool, e se ele foi excluído do sistema, porque somos seres humanos e nem a gente não dá conta de conviver com tudo, né? Se esse avô sim. for excluído por conta do vício dele, é possível que um novo membro familiar, por amor a esse avô, o Bert chama de amor cego. A gente não está Hum, vendo, não é consciente, mas por amor a esse avô, um novo membro pode desenvolver o mesmo vício. nossa. Saúde. Amém. Por Entendeu? Então, amor. nós não. A constelação mostra pra gente que não somos livres. A gente Hum, pensa que é livre, pensa que a gente pode tudo, mas para poder um pouco mais do que a gente, né, tem. frequentemente pode, a gente precisa desamarrar essas energias que nos prendem ao passado.
Sim. Existe muito mais do nosso pai e da nossa mãe dentro de nós do que a gente imagina. Carregamos muito deles, muitas dores, né? Olha um exemplo de pessoa que carrega muito peso. Existem situações em que o marido morre ou o marido vai embora e a mãe olha para o filho mais velho e diz assim: agora você é o homem da casa. Nossa, isso é Nossa. seríssimo, porque a gente corta o futuro dessa pessoa. Como Nossa. palavra de mãe tem poder e por amor a essa mãe, esse filho, ele vai abrir mão do sucesso profissional, do sucesso de um bom relacionamento para cuidar dessa família, que não é responsabilidade dele. E se não é responsabilidade dele, vai ficar pesado demais e ele vai adoecer. Nossa. Então a constelação ela vem alinhar o que está fora de ordem. Ela vem trabalhar essas questões, libertar as pessoas que estão amarradas nas crenças limitantes, nos medos, nos vícios dos seus ancestrais, das pessoas da sua família. Nós não somos livres como gostaríamos. Dentro de nós tem muita gente, tem muita energia de pessoas que a gente nunca sequer soube quem era. Então, a constelação, ela trabalha com julgamento zero, zero. Não sei, né? Ninguém conhece a história daquela pessoa e o que tem por trás. A gente nunca calçou o sapato daquela pessoa e visitou os seus ancestrais, o caminho que eles percorreram até chegar aqui. Então, quando você fala, os ancestrais gostariam que a gente tivesse sucesso, é assim, ó. Um pai vem para a vida, ele caminha até aqui. O saudável é que ele tenha filhos e que o filho caminhe um pouco mais. Aí esse filho vai crescer e ter filho e vai caminhar um pouco mais. O saudável é que cada geração que venha faça um pouco mais, um pouco melhor e tenha uma vida um pouco mais leve. Se isso não estiver acontecendo, é porque essa pessoa está presa em alguma coisa, em alguma energia aqui atrás. E aí dá para identificar também nas constelações. Olha um outro erro que as pessoas cometem. O Bert, que é o pai das constelações, o Bert Hellinger, o alemão, ele dizia o seguinte: se você não sabe qual é o seu lugar na família, você não vai encontrar o seu lugar no mundo. Nossa! O que ele está querendo dizer? Que é importante respeitar a hierarquia. Pai e mãe não são perfeitos, eles têm defeitos, mas eles são nosso pai e nossa mãe e merece que a gente se curve diante deles e agradeça a vida. Sim. Tem gente que me fala, Elídia, mas o meu pai foi um carrasco, a minha mãe foi horrível. Mas é o pai e a mãe certo para você. É isso que você perfeito tinha que pra gente, né? Sim, Deus não erra, né? Então, o que a gente tem que fazer? Crescer, se tornar independente e fazer melhor, fazer diferente. Né? A gente idealiza muito pai e mãe. Eles não são perfeitos. Eles têm também problemas e dificuldades, tanto quanto nós. É preciso respeitar que eles são limitados. Né? Nós viemos numa geração em que a mídia expõe muita coisa bacana, mas eles não tiveram acesso. Eles não aprenderam a amar como a gente aprendeu, com beijo, abraço e dizer eu te amo. Eles não sabem. E a gente não pode cobrar algo de alguém que não tem. Então é preciso aceitar tudo como foi, honrar a vida que veio deles e nos permitir fazer diferente, fazer melhor. Verdade. Então, não é... Se eu tive um pai que não pôde me dar uma faculdade, eu não vou passar o resto da minha vida sem estudar e jogando na cara deles que eles não deram uma faculdade. Então, o compromisso deles é até que eu consiga ser independente, ter o meu primeiro salário. A partir daí, esse pai e essa mãe não têm mais compromisso. A partir daí, esse pai e essa mãe que fizeram o que puderam, é hora de olhar para trás e falar: querido pai, querida mãe, muito obrigada por tudo que vocês fizeram por mim. O que vocês não deram conta, agora eu sigo e
a vida e Vou construir fazer sonhos, diferente, buscar né? coisas boas. Não dá Deu para uma ficar remoendo o passado e culpando esses pais por algo que eles não deram conta de fazer por nós. Verdade, verdade. E saber de tudo isso, Elídia, é libertador. Porque a gente também, como eu não sou mãe, né? Mas eu acredito que as mães se cobram muito também de querer dar para os seus filhos aquilo que ela não recebeu. E é totalmente ao contrário. Dê para os seus filhos aquilo que você recebeu, né? Os exemplos de amor, de paz, de gratidão. Porque os seus filhos, muitas das vezes, a gente vê uma inversão de valores, né? Eu não tive conforto material, então agora o que eu faço? Eu encho o meu filho de conforto material e eu esqueço de alimentar essa alma com os valores que me fizeram bem, me fizeram crescer, que eu herdei dos meus pais. Então eu fico assim, como pedagoga, né, dentro das escolas, a gente começa a perceber esse movimento. E é totalmente ao contrário, né? Se a gente pudesse olhar, reconhecer a grandeza que foi os nossos pais, de tudo de bom que a gente teve para chegar até aqui. E como você falou, né? Eles nos trouxeram até aqui. E daqui para frente a gente vai um passo mais adiante. Isso seria incrível, né? A constelação deveria estar presente também nas escolas, você não acha? Com certeza. O jurídico, né, a justiça já abraçou as constelações e Achei o máximo. existem muitos advogados consteladores. Eu tive aula com o juiz Iuli de Goiás, maravilhoso juiz, né, um constelador Olha, incrível. Então a justiça já abraçou a causa. A sabia? educação, as terapias estão caminhando para agregar bastante, né, de uma forma mais saudável isso. Ai, que bacana. Vamos esperar fazer a nossa parte, né? Você que é grande contribuição aqui na cidade de Leme. Te agradeço assim, imensamente pelo nosso papo. Eu sei que você está aí com a sua agenda lotada. Daqui a pouquinho também tem mais uma sessão Constelações, de sim. constelações, né? Isso mesmo. Elídia, para finalizar, eu gostei muito da sua fala quando você estava falando das doenças que nós somatizamos, quando a gente não realiza os nossos sonhos. Hoje, as mulheres que estão depressivas, as mulheres que sofrem com dor de cabeça, as mulheres que têm fibromialgia, você acha, amada, acha não, né? Você, como psicóloga, acredita que isso tem a ver também nas suas emoções? 100% das doenças na nossa vida são de fundo emocional. 100%. E aí você poderia até me perguntar, mas e criança, Lídia? Tem criança que tem câncer. A maioria das crianças que tem câncer não é delas. Elas pegaram, elas tomaram a dor dos pais. E adoeceram. O amor da criança pelos seus pais é o verdadeiro amor incondicional. Tem muita gente que diz, ai, amor de mãe é incondicional. Mentira! Mentira! Tem dia que o filho atazana tanta paciência que ela quer jogar pela janela. Esconder o corpo. Nós humanos estamos lidando com um ser humaninho que é diferente de nós, porque dentro dele tem também uma metade do pai, da avó, que é a sogra. Tem muita gente aí que a gente nem conhece. Então, o amor incondicional é do filho para a mãe. Ele ama para o pai. Ele ama tanto, tanto esses pais que ele é capaz de dar a vida para salvar esses pais. Então, a doença da criança está relacionada à energia dos pais. Tem que olhar para isso. Quando vem uma criança doente para a clínica, a gente precisa ver o que está acontecendo no sistema. É o sistema familiar que está doente. E aí afetou a criança, né? O Bert diz que o amor que cura é o mesmo amor que adoece. Agora, com as doenças, Nilma, é assim, ó. É claro que a somatização, ela contribui para as pessoas adoecerem, vai somando, né? Somatizando dores, sofrimento, angústias. Mas
Nunca é, eu não posso afirmar, é só isso ou é só aquilo. Porque, de repente, uma pessoa adoece, um órgão acaba contaminando a dor para outro. Então, aquele outro órgão adoeceu por conta desse primeiro. Então, nem sempre eu não posso determinar, é isso, tá? Mas vamos pensar assim, a grosso modo, geralmente o que acontece. Enxaqueca feminina tem muito a ver, não é 100%, não é só isso. Tem muito a ver com sexualidade reprimida. Sexualidade é uma energia que nos impulsiona para a vida. E aí, quando isso é reprimido por algum motivo, de alguma forma, pode dar dor de cabeça. Sim, enxaqueca nas mulheres. Você falou de depressão. A depressão, ela tem muitas faces. Nós é que nos informamos pouco a respeito da depressão. A depressão é o amor que adoeceu. São pessoas que colocaram muitas expectativas no outro. E é claro que a gente se frustra quando a gente coloca expectativa no outro. Porque o outro é o outro. Ele não vai fazer as coisas como a gente idealizou. Então, quando a gente coloca expectativas demais, né, com datas, inclusive, eu acredito que aquela pessoa vai fazer isso por mim. E quando a pessoa não faz, a gente vai se decepcionando e começa a acumular sentimentos negativos. Entende? Criar expectativas é um problema. Criar expectativas nos outros é um problema, porque aí quando não acontece do jeito que a gente idealizou, a gente vai somatizando um montão de sentimento negativo. Então, daí a gente perde a energia, a gente fica desesperançosa. Putz, a pessoa que eu mais amo, né, fez isso. Porque quando é uma pessoa estranha, a gente nem dá bola. As nossas maiores decepções vêm das pessoas que a gente ama, que a gente gosta. Só que isso não nos dá o direito de criar expectativas sobre elas. E a gente erra todo dia, criando expectativa nas pessoas, na mãe, no pai, no filho. Né? Não deve fazer isso. Aí a gente se frustra e vem um montão de sentimento negativo. E aí a gente fica desesperançosa e acaba tendo depressão. Então, a depressão, ela tem dois viés muito sérios que a gente precisa olhar. Tem gente que fala assim, depressão é quem vive do passado. Que passado é esse? É uma somatização de frustrações, de ter criado expectativas nos outros. E aí essas expectativas, né, não surtiram efeito. Mas a depressão nem sempre a gente encontra em pessoas tristes. Às vezes a gente encontra a depressão em pessoas que estão aí no mercado de trabalho, trabalhando duro, tendo até uma energia para o trabalho, mas são pessoas muito amargas. Ninguém presta. Minha mãe não presta, meu pai não presta, eu não gosto mais do marido, eu tô com raiva dos filhos. Essa pessoa amarga é porque o amor dela tá secando. Então ela tem energia, mas é uma energia que ela se permite levantar da cama e trabalhar, mas ela sabe que tem alguma coisa errada. E às vezes ela fica focando em alguém. Por exemplo, ela fala, é o meu trabalho que está me fazendo mal. E aí ela sai do trabalho, né? Ela descobre que não era o trabalho. E aí ela diz, é o meu marido que está me fazendo mal. E ela separa desse marido e tudo piora. Não era o marido. Entendeu? É uma somatização de muitas coisas que não deram certo. Então pode fazer essa pessoa se revoltar com a vida. E aí o amor não fica. Como ela não está alimentando esse amor, ele vai secando. E a pessoa se torna muito amarga. Então tem muita gente precisando de medicação, precisando fazer uma atividade física para trabalhar essa energia aí do bem. E não vai porque não acha que está doente. Sabe que tem alguma coisa errada, mas não sabe o quê. Então tem muita gente depressiva à nossa volta. Né? A depressão é cair mesmo num buraco e não ver saída. Eu sei que tem alguma coisa errada, mas eu não sei o que é. E a gente fica imaginando, né, a grosso modo,
que depressão é uma pessoa quietinha, tristinha, que está lá no canto dela. Nem sempre. Tem muita gente à nossa volta depressiva precisando de medicação, sim, precisando se cuidar, né? O estresse leva a esse tipo de depressão, a exaustão leva a esse tipo de depressão. Aí o corpo pede para parar, para respirar, e aí precisa fazer todo o caminho inverso e se perguntar: onde eu me perdi? Sim. Onde está a minha essência? Que eu fiquei tentando viver a vida dos outros, tentando agradar os outros ou tentando colocar expectativas, e eu esqueci de mim. Eu preciso voltar lá atrás para resgatar a minha essência. Verdade. Verdade. Amada, isso dá outra live. Dá outros encontros. Mas eu sei que você está com o seu horário. Ai, que bate-papo gostoso. Que alegria ter você aqui, Lídia. É bom trazer conhecimento para as pessoas, não é? Muito, amada. Olha, que Deus abençoe sua jornada nesse caminho, né, de se autoconhecer. Fez bem para você e colocar isso para fora. Gratidão imensa por essa conversa. Tenho certeza aí que as meninas que entraram estão comentando aí. Foi incrível o nosso bate-papo. Se tudo correr bem, né, porque morro de medo de prometer e não consegui depois subir a live. Depois eu passo para você passarem também para os grupos, né? As minhas amigas falam: Nilma, o horário da sua live é infeliz. Às 17h17 e às 11h11, que é de manhã. Mas a gente segue aí um cronograma espiritual. A gente não manda em nada, né? Como você falou, nada é do nosso controle, né? Então, esse horário é esse horário mesmo. Mas eu quero agradecer de coração por você ter disponibilizado esse tempo, essa nossa conversa. Foi incrível, aprendi muito. Não sai da minha cabeça as varizes. Nossa, que conhecimento. Olha lá, as meninas estão falando. A Carmen Sotana é uma amiga querida. Você acredita, Lídia, que ela foi a minha primeira patroa aqui em Leme? Que bacana. Eu tinha 13 anos de idade. E eu cuidava dos filhos dela, o Júnior e a menininha. Me fugiu o nome agora da menina. Mas era tão incrível, a gente se reencontrou pela internet. Olha como é bom a tecnologia. Coisas que as nossas antepassadas nem imaginavam que podiam existir, né? A gente está aqui conversando com o Brasil, com o mundo todo. A Priscila, isso, a Carmen. E a gente se encontrou. Ela falou que amou a nossa live. Uma pessoa querida também, muito amiga. Gratidão. E a gente agradece mesmo. Gratidão a você, minha querida. Eu gostaria, se possível, se você pudesse dar um print da nossa tela, porque eu não manjo de fazer isso. Você consegue? Consigo, sim. Depois você me manda? Mando. Tá feito. Ai, que bom. Elídia, gratidão, minha querida. Suas considerações finais nessa tarde de sexta-feira, que foi incrível. Gratidão mesmo, viu? Gratidão minha por poder colaborar com o universo com um pouquinho de conhecimento para as pessoas. Foi muito conhecimento, amada. Gratidão. Até a semana que vem. Gente, a Lídia agora é minha terapeuta. Olha que chique falar isso, gente. Sim, estou fazendo terapia. As pessoas falam: Nilma, você não precisa. Quem disse? Todos nós precisamos de terapia. Todos nós precisamos se encontrar, se autoconhecer. Eu tenho uma constelação minha marcada para amanhã. Ai, que linda! Não é? Vai constelar. Estamos todos no mesmo barco, né, amada? Gratidão. Gratidão, gratidão, gratidão. A Carmen também está falando, gostou muito de saber das varizes. Gratidão, minha querida. Até a próxima. Pode sair, viu? Até a próxima. Um grande abraço. Um beijo grande. Tchau, tchau. Tchau. Ai, que alegria, né? Foi um bate-papo incrível, incrível. Ai, a Lídia é uma fofa, né?
Que bom que vocês estiveram aqui comigo. Gratidão. A Dona Ivone também está falando que amou, lá de São Paulo. A Amanda Marque aqui de Leme. Doces Amoras acabou de entrar. Mas olha, me siga aí, por gentileza. E também eu vou passar lá nos contatos da Ilídia a nossa live. Incrível, né? Ela é uma pessoa muito querida. Gente, gratidão. Essa foi, então, a live das amigas. Na semana que vem, dia 28, Dona Ivone, adivinha quem eu vou receber? Sim, Dona Ivone, ele mesmo, Elias Canhone, meu amigo de muitas datas. Espero vocês na próxima sexta-feira, às 17h17. E amanhã, às 11h11, nós estaremos aqui, na nossa ciranda de luz. Um grande abraço. Gratidão, Shirley. Gratidão a todos vocês. Beijo grande.